Você que tem sua Bíblia, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor, aos 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 15 e o 16, aleluia. Com 1 Coríntios, aos 2 Coríntios, glórias a Deus. Aos 2 Coríntios capítulo 11, verso 14 e o verso 15. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Senhor Jesus. Santo é o teu nome, Deus. Obrigado, Jesus querido. Aleluia. Aos 2 Coríntios capítulo 11, o versículo 14 e o versículo 15. Quem achou diz amém. Glórias a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim, amados: e isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Mais uma vez, e isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Podem tomar assentos, amados irmãos. Talvez a tua Bíblia seja um pouquinho diferente em algumas palavras, mas a tradução é esta mesma que vos fala. Amados irmãos, a mensagem que eu quero deixar para a igreja, para elevo espiritual das vossas almas, é que nós estamos nesses momentos de dificuldade, momentos de luta e afronta, e muitas vezes nós como cristãos, muitas vezes nós não temos até nós perdemos as forças de muitas vezes chegar na casa do Senhor. Muitas vezes até não temos motivações para fazer a vontade do Senhor. Mas nós temos que ter perseverança para conquistar alguma coisa. Mas a mensagem principal que eu quero deixar para a amada igreja nessa noite é algo que eu quero que os irmãos gravem nos seus corações. Tudo que nós trazemos aqui é para que a igreja tenha crescimento espiritual. É para que a igreja possa chegar aos níveis espirituais extremos aqui na face da terra e recebam em vossas vidas as bênçãos do Senhor. A mensagem central que eu quero deixar para a igreja é que os demônios estão entre o meio do povo cristão. Quando o inimigo frequenta o templo, amados, é não de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformem em ministro de justiça. Muitos pensam que demônios só agem fora da igreja, amados irmãos. Muitos de nós acham que os demônios, eles apenas agem lá fora. Talvez você, amado, tenha pensado comigo assim: não, o demônio somente está lá na minha casa, o demônio está lá no meu trabalho, o demônio ele anda muitas vezes comigo, rodeando para tentar tirar minha paz. Muitos pensam que os demônios ele agem fora da igreja. Mas olha para cá, mas a Bíblia revela que o campo preferido do inimigo é no meio do povo de Deus.
ele não vai estar, amados, lá num bar, ele não vai estar numa festa, porque lá o povo já é do inimigo, já é do diabo. Ele vai estar, amado, juntamente com o povo de Deus, tramando como leão para tragar as vossas vidas. Lá o povo já é dele. No bar, nas festas, na prostituição, ele não vai estar, mas ele muitas vezes vai estar infiltrado dentro do povo de Deus. Amados, Satanás, ele não vai perder tempo algum com quem já está para ele. Satanás, ele não vai perder tempo com quem já está no mundo. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós que somos cristãos, irmão Carlos, a nossa vida muitas vezes é de luta, é de contenda, termina uma luta aqui, começa outra ali. Por quê? Porque Satanás, ele nos tenta todos os nossos dias. E porque nós vemos, amados irmãos, pessoas que não são crentes, sendo muitas vezes bem-sucedido na sua vida, muitas vezes, talvez até a casa deles, a paz, talvez a vida deles está numa mil maravilha, mas talvez eles se prostituem, talvez eles estão no vício da bebida, da pornografia. Por quê, amados? Porque eles já são do diabo. E porque nós, como cristãos, a vida não teria ser umas mil maravilhas? Não. Satanás, ele está no meio do povo de Deus. Satanás, ele não perde tempo, então, com quem já é do mundo. Ele investe, amados, em quem está perto do altar. Ele investe em quem está aqui na frente. Ele investe, amados, em quem canta, em quem ora, em quem busca a vontade do Senhor, em quem busca o verdadeiro evangelho. Ele investe em quem está perto do altar. E ele investe ainda mais aqueles que estão longe da cruz. Nem todo problema na igreja, amados, é humano. Nem todos os problemas é humano. Nem toda divisão é o carnal. Nem toda confusão é apenas falta de maturidade. No livro de Efésios 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra o quê? Carne e sangue. Nós não temos que lutar, amada igreja, contra a carne nem sangue, mas contra todas as potestades. Então muitas vezes nós dizemos que o humano errou, muitas vezes que a divisão vem da carne, muitas vezes as pessoas confundem, fazem uma confusão, e nem toda confusão muitas vezes é a falta de maturidade em certas pessoas. O diabo, amados, não entra na igreja como diabo. Olha só. Satanás não entra na igreja como diabo, amados irmãos. Satanás, ele não vai entrar aqui se manifestar com um chifre e um baita de um rabo. Não. Como que ele entra, amados irmãos? Como religiosidade. Ele entra como falsa espiritualidade. Não, eu sou espiritual. Ele entra, amados, como orgulho espiritual. Não, somente eu que sei e conheço. Ele entra com doutrinas distorcidas, com doutrinas descaradas. No livro de Gênesis capítulo 3, verso 1, eu estou trazendo o que a Bíblia nos fala. Eu não estou inventando nada da minha cabeça, mas estou trazendo a palavra do Senhor. No livro de Gênesis capítulo 3, verso 1. Ora, a serpente era mais astuta. Nós podemos ver que ele sempre chega questionando a palavra. Nunca negando diretamente aquela palavra, mas ela chega questionando. Os demônios, amados, eles operam, sabe aonde?
eles não vão operar em lugares que há santidade. Eles vão operar, amado, onde não há santidades. No livro de Efésios, capítulo 4, o verso de número 27. Número 27, Efésios 4, 27. 4, verso 27. Não deis lugar ao quê? Ao Espírito Santo? Não. Não deis lugar ao diabo. Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo, amados irmãos. Não deis lugar a ele. Lugar se dá quando há. Esse lugar, ele se dá quando há pecado escondido, falta de arrependimento, aí o diabo entra. Vida dupla. Tem muitos que têm vida dupla. É uma pessoa dentro da igreja e lá fora ele está no mundo. Muitas vezes também falta de perdão. Aí é onde o demônio opera, amados. Nesses lugares onde há pecado escondido, nesses lugares onde falta arrependimento, nesses lugares onde há vida dupla, há nesses lugares também onde falta perdão, aonde a inveja, a contenda e a murmuração, os demônios, eles, amados, operam nesse lugar. O diabo, ele não possui o crente fiel, irmão Carlos, mas oprime as pessoas. Mas oprime, ele influencia, ele escraviza áreas da nossa vida. Quando há brechas, se nós dar brecha para o diabo, ele nos escraviza. Se nós dar o espaço para ele na nossa vida, ele oprime nós. Ele nos oprime, nos escraviza. Quantos muitas vezes estão escravizados pelo diabo nesses últimos tempos? Quantos, amados irmãos? O diabo não possui o crente fiel, amados. Nós seremos fiéis nessa noite. Nós temos que ter vidas transformadas, amados. Nós temos que deixar este lugar para o Espírito Santo habitar. Judas, um discípulo, amados, com demônio no coração. No livro de João, capítulo 13, o verso 27. Diz assim: e após o bocado, entrou nele Satanás. Judas, um discípulo com demônio no coração, amados. Olha só, ele andava com Jesus. Irmã Ironi, ele via milagres com Jesus. Pregava o reino de Deus, o reino dos céus, mas nunca se converteu. Olha só, ele nunca se converteu. Judas, exatamente, um discípulo que andava com Jesus e via milagres, um discípulo aonde pregava o reino dos céus, mas ele nunca se converteu. O demônio, ele não entrou, o demônio não entrou nele no mundo, amados. Olha só, o demônio não entrou em Judas quando ele estava no mundo, entrou no meio dos discípulos. Olha só, estar perto de Jesus Cristo não é o mesmo que ser de Jesus. Olha só que frase interessante. Estar perto, próximo de Jesus. Estar próximo de Jesus não é o mesmo que ser de Jesus. Há uma grande diferença aí. Demônios usam crentes para dividir a igreja. Olha só. Os demônios usam crentes para dividir a igreja. Tiago capítulo 3, verso 14 e 15. Essa sabedoria não vem do alto, é terrena, animal e diabólica. Onde há fofoqueiro espiritual, crente que causa divisões dentro da igreja,
Língua que fere o corpo de Cristo. Língua que fere o corpo somos nós, a igreja. Língua que fere os irmãos, as irmãs. Ali há influência demoníaca. Ali a influência do diabo, mesmo que a pessoa diga: não, eu estou em oração. Satanás, amados, não precisa derrubar a igreja por fora. Não precisa. Se ele conseguir apodrecê-la por dentro. Então, amados, ele não precisa usar alguém aqui para destruir ela por fora, não. Ele vai começar por dentro. Porque, amados, nós vemos até no câncer, como o câncer ele destrói a vida nossa. Ele começa por dentro. Ele começa corroendo os nossos órgãos, os nossos tecidos, as nossas células. Ele vai corroendo e de dentro para fora estoura. E de dentro para fora ele destrói as vidas. Assim é, amados, o demônio. Satanás, ele não precisa derrubar as paredes. Ele não precisa começar de fora para dentro. Ele começa no meio, amados. E quando ele conseguir, amados, pegar qualquer um de nós que estamos aqui, ele consegue apodrecê-la, a igreja toda. Amados, nem todo espírito é de Deus. Nem todo espírito é de Deus. No livro de 1 João, capítulo 4, verso 1, diz assim, é um pedaço: não creia em todo espírito, mas provai os espíritos. Olha só. Nem toda revelação, amada igreja, nem toda revelação ela é de Deus. Nem todo o arrepio, muitas vezes que nós sentimos, nem todo arrepio é do Espírito Santo. Nem todo Deus me mostrou vem dos céus. Por quê? Os demônios hoje, o que eles fazem? Eles entram e começam a iludir. Os demônios, eles imitam, amados. Eles imitam a voz espiritual. Ele imita a emoção. Ele imita as linguagens bíblicas. Olha só. Mas eles não produzem arrependimento. Eles não produzem santidade e submissão à palavra do Senhor Jesus. Eles até produzem algo que talvez para nós seja magnífico pelos nossos olhos, mas eles não produzem o verdadeiro arrependimento. Eles não produzem algo santíssimo. Eles não produzem a submissão à palavra do Senhor Jesus. Quando o crente dá mais voz ao diabo do que o Espírito, no livro de Mateus capítulo 16 verso 23 nos diz assim: para trás de mim, Satanás. Pedro era um discípulo, ele era crente e ele também, mas naquele momento ele foi instruído. Ele foi um instrumento do inimigo. Por quê? Crente pode falar coisas inspiradoras por Deus, e logo depois fala coisas inspiradas pelo diabo. Se muitas vezes nós não vigiar, porque a palavra de Deus nos diz: orai e vigiai. Como de nós, amados, se nós estamos pregando aqui, nós pregamos coisas de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, e se nós não vigiar, se nós não cuidar no que nós vamos falar, o inimigo toma a nossa língua para ferir a igreja, para ferir o corpo de Deus, para falar coisas inspiradas pelo diabo. Como nós agora, depois que nós aprendemos tudo isso, como irmão Carlos, como nós vamos expulsar esses demônios
no meio da igreja. Vem aqui a receita de tudo isso. Não é com grito, não é virando cambota, não é dando um show de luzes aqui, não é com emocionalismo, eu estou chorando na presença. Não, amados, não é isso, amados, com gritaria não. No livro de Zacarias, capítulo 4, verso 6, nos diz assim: não por força e nem por violência, mas pelo quê? Mas pelo meu Espírito Santo. Zacarias 4, verso 6. Não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito Santo. O que isso significa, amada igreja? Para nós combater esse inimigo, para que esse inimigo não venha destruir o corpo de Deus. Os requisitos: santidade, uma vida santa, pura, a palavra pura, discernimento espiritual, vida o quê? De oração constante, amado. Aí sim nós vamos vencer esses demônios, com oração, jejum, e também autoridade espiritual verdadeira. Onde há luz, as trevas não permanecem, amados. Nós podemos ver aqui na rua, quando escurece, é uma escuridão, é um breu escuro, mas onde acende aquela lâmpada, a escuridão, ela não permanece ali. Assim, amados, onde há luz, as trevas não permanecem. Então, aonde há luz na sua casa, o inimigo não vai chegar sobre a sua casa. Aonde há luz no teu trabalho, no seu cotidiano, aonde você está se mostrando com santidade, com perseverança na oração, no jejum, na palavra pura, se santificando, na autoridade espiritual, na vida espiritual verdadeira, aonde há luz, as trevas não permanecem. O diabo, ele não tem autoridade sobre a tua vida, sobre a tua casa. Para nos concluir, amados, que as horas passam depressa, eu convoco nesta noite um chamado à igreja a vigiar e orar. No livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, ele anda no meio do louvor. Antes disso, 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, diz assim: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor. Aonde que ele anda em derredor, amado? Será que é só da minha casa? Não. Ele anda no meio do louvor. Ele anda em redor, no meio da liderança da igreja. Ele anda no meio da membresia, amados. Mas não pode tocar quem vive em santidade e submissão a Deus. Ele não vai nos tocar, amado, em quem vive em santidade e submeter-se às ordens de Cristo. Hoje, Deus está dizendo para a tua vida: vigiai em oração e vigiai o teu coração. Feche as brechas, as portas que talvez tu tenha abrido na tua vida, feche-as agora. Saia também da religiosidade, volte para a cruz, que é o mais importante. Ou somos cheios do Espírito Santo, ou seremos influenciados por outros espíritos. Ou seremos influenciados por outros espíritos, amados. Ou nós somos cheios de Espírito hoje, ou nós somos influenciados por outros espíritos. Qual é o Espírito que está te influenciando nessa noite? É o Espírito Santo de Deus, ou é o Espírito
do inimigo. Amados, há um momento de nós vigiar. Satanás não vai estar lá fora, ele vai estar no meio para nos tragar. Vamos se pôr de pé, amados, nesse momento, e vamos orar, entregar nossas necessidades nas mãos do Mestre e aplicar essa palavra em nossos corações. Aplicar, porque a fé sem obras é morta. Então, além de nós ouvir, nós temos que aplicar o que foi trazido. Amados irmãos, vamos orar nessa noite. Alguém precisa de uma oração especial? Passe aqui à frente. Glórias a Deus. Estaremos orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família. E Deus dará vitória nessa noite. Quem crer, diz amém. Amém. Nessa noite também, irmã Neucinda, passa aqui na frente. Nós queremos orar pela tua vida. A irmã Genesi vai passar aqui também nos ajudar. Passe aqui na frente, vamos orar pela tua vida. Passe mais aqui na frente. Vamos orar pela tua vida nessa noite. Pode passar mais para o lado, meu lado direito aqui. Amém. Glórias a Deus. Irmãos, vamos levantar as nossas mãos para o alto nesse momento. Feche teus olhos. O pastor Júlio também passa aqui na frente. Vamos orar pela tua vida nessa noite. O pastor Júlio passa aqui na frente para nós orar junto. Vamos orar pela tua vida. Amados irmãos, agora com as suas mãos, coloque suas mãos para o altar. Levante suas mãos para o altar aqui na vida dos irmãos que estão aqui na frente. E nós vamos orar por eles. Toda a igreja nós vamos decretar nesta noite que os inimigos, os demônios que estão rondando a vida deles, nessa noite, vão bater em retirada. E que a paz que excede todo entendimento, que a paz do Espírito Santo do Senhor, venha com grande poder e autoridade, fazendo transformações nessa noite. Restaurando vidas, restaurando lares, restaurando corações, e tirando esse câncer do maligno, obras do inimigo que foram lançadas sobre vossas vidas. Nessa noite, decretamos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que morreu por mim, pela igreja na cruz do Calvário. Nessa noite eu decreto pelo nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso, todo mal, toda seta, toda obra contrária que foi lançada sobre essas vidas nessa noite agora, sejam quebradas. Espírito de feitiçaria, macumbaria, espírito das trevas, espírito da morte, espírito de miséria, espíritos murmuradores agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, agora bate em retirada toda obra contrária, todo mal, todo espírito das trevas que vem tirando o sono, que vem tirando a paz, que vem tirando, Senhor amado, aleluia, muitas vezes vem tirando o Senhor Jesus Cristo a paz dele agora, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Todo-Poderoso agora, eu decreto agora, sai, em nome de Jesus Cristo, sai, eu repreendo todo espírito maligno sobre essa vida, eu repreendo agora, pelo nome de Jesus Cristo, eu creio, Senhor Jesus querido, eu creio, Senhor amado, na tua palavra, e vai fazendo agora, vai movimentando o céu sobre
nesse ambiente, vai movendo, Senhor Jesus querido. Agora, eu decreto a paz, eu decreto as bênçãos do Senhor sobre essa vida. Eu decreto, Senhor Jesus querido, que o Senhor venha em encontro daquela casa, venha em encontro daquele lar, venha fechando, Senhor Jesus querido, as obras do inimigo que tem lançado sobre aquele lar, Jesus. Em nome de Jesus Cristo, que haja, Senhor amado, que haja entendimento, que haja cura, que haja prosperidade, que haja, Senhor amado, as ricas bênçãos do céu sobre esta vida, Senhor Jesus querido. Aquele mal que foi lançado sobre esta vida agora, em nome de Jesus Cristo, está sendo desfeita pelo nome de Jesus Cristo. E nessa noite a igreja está orando, está intercedendo sobre essas vidas, em nome de Jesus Cristo. Entrego a vida, Senhor amado, irmã Débora, entrego a vida, Senhor amado, desses irmãos que estão aqui agora. Aleluia, Senhor. Espíritos malignos, espírito das trevas, em nome de Jesus, bata em retirada. Traga, Senhor Jesus querido, agora, Senhor, sobre esta vida, Pai. Aleluia. Traga, Senhor Jesus, sobre esta vida, Pai, o entendimento do céu. Aleluia. Traga, Senhor amado, sobre esse lar as bênçãos do céu nessa noite. Aleluia. Vem tocando da planta da cabeça até a ponta dos pés nessa noite agora. Receba um raio de luz sobre a tua vida agora, servo. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu entrego a ti, Senhor amado, esses servos que estão na tua presença, Pai. Eu entrego, Senhor, a vida dela, a casa dela, Pai. Aleluia. O inimigo tem se lançado sobre esta casa. Em nome de Jesus Cristo, agora eu dou uma ordem para essas portas do diabo ser fechadas em nome de Yeshua HaMashiach. Oh Jesus querido, entrego a vida da missionária Neucinda na tua presença, Pai. Agora, Senhor Jesus querido, eu venho, Senhor Jesus, com grande poder e autoridade do céu sobre a vida dela. Vem tocando, Senhor Jesus, principalmente no coração dela, Pai. Jesus querido, vai quebrantando nessa noite esse coração, essa vida, Pai. Jesus querido, agora, Jesus querido, agora, faça a transformação completa sobre esta vida, sobre esta casa, Pai. Quebranta o coração nessa noite, Pai. Aleluia. Que haja entendimento, que haja paz, Senhor Jesus querido. Que agora, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, agora eu dou uma ordem para os demônios baterem retirada agora desta vida. Aleluia. Aquelas portas que foram abertas, aquelas portas do demônio que foram abertas agora, eu dou uma ordem pelo nome de Jesus Cristo, seja fechada, seja amarrada toda obra de feitiçaria, toda obra contrária agora, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu dou uma ordem, Pai. Vai fechando, e a igreja vai clamando ao sangue do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Agora entra com providência, Pai, entra com providência, Jesus querido. Eu dou uma ordem em nome de Jesus Cristo, Pai. Haja transformação, aleluia. Haja transformação, ó Pai, aleluia, Deus. Fechando agora todas as portas do diabo, toda obra do diabo que foi lançada sobre esta casa, sobre este ambiente, ó Pai. Agora, em nome de Yeshua, o nosso Deus Todo-Poderoso, e que nesta semana haja as providências do céu sobre esta casa, em nome de Jesus Cristo. Decretamos na nave da igreja a todos os irmãos, a todo o círculo de oração, a paz, o Espírito Santo de Deus, que venha renovar os corações dessa noite, em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus Cristo, o nosso Salvador.
Senhor, nessa noite, nós queremos uma igreja sadia, nós queremos uma igreja libertadas pelas garras do diabo. Em nome de Jesus Cristo, nós entregamos tudo na tua presença, Pai. Fica com esta igreja. Em nome de Jesus Cristo, nós decretamos a paz, a prosperidade, a abundância, a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Decretamos pelo nome de Jesus Cristo que haja entendimento, que haja, Senhor, sabedoria nos corações, que haja as bênçãos, as ricas bênçãos do céu sobre cada lar, em nome de Jesus Cristo. E a igreja diz: amém e amém.